Meu amor, estou de volta para falarmos de livros. Eu li muita coisa esse ano, mas tem muito tempo que eu não faço um vídeo atualizando e falando do que eu achei dessas leituras. Teve muita coisa boa, mas teve algumas coisas assim que não me pegaram tanto, inclusive alguns livros bem famosinhos por aqui. Então pode ser polêmico? Pode, mas vamos conversar sobre eles. Começando por A Razão do Amor, que foi um livro da Ali Hazelwood que eu li para minha meta desse ano de ler todos os livros que já tinham lançado dela. Eu cheguei a falar sobre isso no último vídeo que eu fiz, falando das minhas últimas leituras, e apesar de até então os livros que eu tinha lido dela eu tinha gostado, esse foi um pouco mais difícil pra mim. Eu falo mais detalhadamente sobre o que eu achei e comparo com os outros livros dela no vídeo que eu fiz de rankings dos livros da Ali Hazelwood, vou colocar o card aqui. Mas basta dizer que esse é um livro muito parecido com A Hipótese do Amor. Foi o segundo livro que ela lançou, assim, mais nessa vibe. E enquanto eu gostei bastante de A Hipótese do Amor quando eu li, esse já não tinha mais aquele brilho tão grande assim. Eu achei um pouquinho a protagonista chata em alguns momentos. Não foi o meu livro favorito dela, mas também não foi um livro ruim. Algo que eu gostei bastante sobre esse livro foi a presença muito grande do Twitter e como o interesse amoroso era engraçado, assim, mesmo sem deixar muito transparecer, e como eles interagiam bastante no Twitter durante o livro, eu achava isso muito legal. Mas tirando isso, acho que eu nem falei da premissa, porque é muito parecido com outros livros dela nesse sentido, né? Vai acompanhar um casal que tá no meio mais científico aí. Nesse caso, eles são um pouco rivais, mas não chega a ser um enemies to lovers. E eles têm que se juntar pra trabalhar em um projeto de neurociência juntos. Outro livro que eu li dela esse ano também foi Not in Love, ou Não é Amor, o último lançamento dela. E esse aqui eu acho que foi ainda mais difícil pra mim, porque enquanto A Razão do Amor tinha ainda alguns elementos familiares nos livros dela que eu gosto, eu gostei assim, deu pra aproveitar. Acho que no final eu dei umas 3 estrelas, assim. Agora, Não é Amor foi difícil, porque a pegada desse livro é ser mais erótico, então pra mim ficou parecendo quase uma caricatura dos livros dela. Ela focou um pouco mais nessa parte e o resto ela pegou todos os elementos que ela geralmente usa na receita de bolo dela pra fazer os livros e jogou ali de qualquer jeito, pelo menos na minha opinião. Então foi um pouco mais difícil pra mim me apegar aos personagens, mas uma coisa que eu achei bem interessante, eu até falei sobre isso em um vídeo que eu fiz pro TikTok e pro Instagram, foi que eu achei que essa protagonista tem muitos traços neurodivergentes. Eu tava lendo esse livro enquanto eu tava trabalhando com uma avaliação psicológica, estudando sobre traços do autismo para a faculdade, e me pareceu que a Ali Hazelwood tinha lido os critérios diagnósticos pro autismo quando ela fez esse livro, porque tem algumas frases que estão lá que não fazem sentido tá lá se não for pra esse propósito. Umas menções casuais, assim, tipo, há traços diagnósticos. Só que não tem ninguém falando sobre isso. E no livro mesmo, isso não é tratado diretamente em momento algum. Então, eu até fiquei pensando, gente, será que eu tô vendo coisa onde não tem? Mas não é possível, porque tá muito na cara. Só que, ao mesmo tempo, isso é muito relativo, né? Porque tá na cara pra mim, que estudo sobre isso. Mas pra uma pessoa leiga, traços neurodivergentes, não tem isso de que tá na cara. Daí eu levantei essa discussão, assim, sobre um tipo de representatividade invisível, né? Porque a Ali Hazelwood tem esse histórico de tratar representatividade a personagens demissexuais em todos os livros, sem usar a palavra demissexual algumas vezes. Mas eu acho que talvez nesse caso de representatividade LGBT seja mais fácil pra uma pessoa leiga identificar do que uma representatividade neurodivergente, sabe? Tá, mudando de livro, eu li também Lendários, o primeiro livro dessa saga, que vai acompanhar uma protagonista que alguns anos atrás perdeu a mãe pra alguma coisa bem misteriosa, um assassinato estranho, algo que quase parece uma seita. E aí, quando ela entra pra faculdade, ela descobre que essa seita é alocada ali naquela faculdade, que ela é composta por aqueles alunos. Não sei se eu tô explicando direito, mas isso acaba levando ela a se infiltrar ali, com o objetivo de descobrir esse mistério ali sobre a mãe dela, mas também esse é um livro de fantasia, então vai trazer vários temas ali, é uma seita meio mágica. Vou parar por aqui pra não dar spoiler. Mas uma coisa que eu achei muito legal sobre esse livro é que ele traz uma discussão muito interessante sobre racialidade em livros de fantasia e a vivência dessa protagonista negra num ambiente majoritariamente branco, com um tipo de magia totalmente eurocêntrica, com uma influência muito branca e racista. Então eu achei muito legal trazer essas discussões pra esse livro, é uma fantasia mais YA, mais jovem. Então, por mais que eu não tenha favoritado esse livro, porque algumas coisas ainda me irritaram um pouquinho, que são típicas desse gênero, o jeito de protagonista adolescente fazer tudo errado e totalmente teimoso, enfim, isso me irrita em livros de fantasia YA, mas eu achei muito legal esse diferencial do livro. Tá, começando assuntos polêmicos aqui, eu li Assistente do Vilão, e eu acho realmente, assim, provavelmente, eu li esse livro no momento errado, porque eu não gostei tanto, mas eu entendo como ele pode ser interessante no que ele se propõe. Esse é um livro que ele nasceu de uma série de TikToks feitos pela autora, em que ela se perguntava, como seria se um vilão clichêzão
cuzão, de tipo, muahahaha. Como seria se esse vilão tivesse uma assistente apaixonadinha por ele, que nem todas nós leitoras do TikTok. E aí ela escreve essa história que ela é bem clichê, ela é bem, assim, quase bobinha nesse sentido, mas que pode ser exatamente o que você tá procurando, uma leitura leve, exatamente a sensação de você tá assistindo TikToks desse gênero. A assistente do vilão eu li enquanto eu estava fazendo uma viagem de ônibus, e além desse livro, eu também li Minha Melhor Parte, que foi um romancinho super gostosinho, o terror das meninas que odeiam a trope de gravidez acidental, mas eles fizeram isso muito bem, eu vou defender. Toda a premissa desse livro é meio que uma gravidez acidental que acontece numa noite casual, assim, só que tem um interesse amoroso que é tipo Golden Retriever total e tem representatividade PCD porque os dois do casal são PCD. PCD, pra quem não sabe, é pessoa com deficiência. Gente, muito levinho, gostosinho e engraçado. Não tem nem spoiler pra eu dar sobre esse livro, assim, porque eles vão acompanhando meio que a gravidez. Só que, gente, dá uma chance. Eu vou fazer um dia um vídeo aqui listando livros de tropes que as pessoas detestam ou têm mega preconceito, mas tropes que eles fazem, clichês que eles colocam com uma boa execução. E aí vira um livro bom, mesmo sendo um clichê geralmente ruim. Vocês vão ver, aguardem. Esse ano eu li também Caçador Sem Coração, puramente porque o Vitor Almeida indicou, porque pela capa eu não tava dando muita coisa. Não sei, a capa não conversou comigo. Eu até ouvi umas pessoas falando que a capa era muito bonita, mas não conversou tanto comigo. E, caras, adorei. Tava sentindo falta de uma fantasia que me pegasse, que eu gostasse, assim. Também não favoritei, assim, mas eu adorei ler. E pra mim, uma boa descrição desse livro é se Pássaro e Serpente fosse bom. A premissa de Pássaro e Serpente, só que bom. Vai acompanhar um enemies to lovers ali entre uma bruxa e um caçador de bruxas que acabam se envolvendo romanticamente pra complicar tudo. E é isso, pra quem sentia saudade de ler uma romantasia legal. Cruzes, o próximo livro que eu li foi Uma Ideia de Você. Quem adaptou esse livro para filme fez um milagre. Olha, batendo palmas. Essa história é meio que uma fanfic entre uma mulher já nos 40 anos que se relaciona com um cara de uma boy band. Super interessante. Só que é realmente uma fanfic do Wattpad que poderia ter sido escrita por uma garota de 13 anos. Só que não foi. E talvez esse seja o problema. Basicamente o que eu posso dizer é que o livro não vale a pena. Fique apenas com o filme se você gostou dessa premissa. Falando em fantasia boa, eu li esse ano também A Magia das Marés. É um livro que vai retratar uma fantasia bem interessante, porque é uma magia sobre marés, mas também é uma magia sobre fases da lua. Também acontece em um meio acadêmico que nem Lendários, só que não vai acompanhar só uma protagonista. Ainda bem, porque essa protagonista tem umas crises de adolescente chata, mas tem outro protagonista que salvou um pouco as coisas pra mim. E eu adorei ler esse livro, mal posso esperar pela continuação. Recomendaria pra você que gosta de H2O Meninas Sereias e Dark Academia. Voltando para as polêmicas, também li Powerless esse ano, que também foi um livro escrito por uma booktoker gringa. E esse livro tem muitas polêmicas envolvendo ele, porque depois ele também foi acusado de ser um grande plágio de Rainha Vermelha. Enquanto eu lia ele, eu percebi semelhanças com Rainha Vermelha, mas eu também percebi semelhanças com outros livros, tipo A Seleção. E ele é panfletado como algo meio Jogos Vorazes, mas eu acho que qualquer livro que tenha, tipo, lutas até a morte em formas de jogo vai ser Jogos Vorazes. Mas enfim, vai contar a história de uma garota que não tem poderes em uma sociedade em que você é obrigado a ter poderes. Há muitos anos teve uma praga que matou metade da humanidade e os humanos que sobreviveram desenvolveram poderes. Mas tem os que não desenvolveram e esses são caçados pelo governo porque eles acreditam que o fato deles não terem poderes vai ser meio que uma praga para os que têm poderes, todo mundo vai ficar sem poder no final, sei lá, um negócio meio assim. Então essa protagonista que nasceu sem poderes vive meio que se escondendo e contornando e mentindo e fingindo que tem poderes para sobreviver. Escureceu significativamente porque começou a chover, mas vamos continuar. Nesse mundo existe uma espécie de festival para celebrar a história dessa sociedade. E nesse festival, tanto gente do povo quanto da nobreza que tem poderes luta uns contra os outros. E acidentalmente a protagonista vai parar nesse meio. Eu achei essa premissa muito interessante, só que na execução ficou um negócio óbvio. Ficou um negócio igual o que a gente já leu 3.000 vezes, sabe? E eu entendo porque muita gente gostou, porque queria exatamente isso. Mas eu não queria. Mas eu senti muita dificuldade em me conectar, em me importar com os personagens. E pra piorar, eles meteram um triângulo amoroso que pra mim não fez o menor sentido porque que a terceira pessoa tava apaixonada por ela. E eu não quero dar mais detalhes porque eu fiz um vídeo falando sobre isso pro TikTok e alguém nos comentários achou que o que eu estava falando sobre o triângulo amoroso era spoiler. Então não vou falar, mas ficou estranho.
ficou muito estranho. Em seguida, eu li A Guarda-Costas, que é uma comédia romântica também meio bobinha, assim, meio fora da casinha, assim, digamos. Mas foi gostosinho naquele momento que eu precisava, esquentou um pouquinho meu coração. E vai acompanhar essa guarda-costas, que é quase tipo uma agente do FBI. E pra proteger um dos maiores artistas de Hollywood, eles vão ter que fingir que namoram. É uma comediazinha, assim, com umas coisas que só aconteceriam em livro, só que é gostosinha. Esse ano eu li também 3 livros de O Caminho dos Reis. Palavras de Radiância tá aqui pra representar, porque todos eles são desse tamanho aqui, então é até difícil de segurar. Eu estou completamente apaixonada. Estou rendida. É a segunda saga do Brandon Sanderson que eu leio. Eu li também Mistborn no ano passado. E eu amei já, mas essa aqui eu tô amando mais ainda. É um calhamaço gigante, sim, só que pra mim passa quase despercebido. Se desse, eu leria isso tudo numa sentada só. Eu tentei fazer isso com esse livro específico aqui e levou uma semana sentada lendo esse livro. Minha vida tinha parado pra ler esse livro, mas é muito bom, é muito interessante, tem plot twist o tempo todo, tem personagens super intrigantes, tem personagens femininas super legais também, o que eu acho um acerto em cheio pra um escritor homem. Não é sempre que escritores homens sabem escrever personagens femininas. E é muito bom. É um livro que vai acompanhar a perspectiva, o POV de vários personagens, e é uma fantasia que não só se passa, assim, num mundo hipotético diferente, se passa em um planeta diferente, então a fauna e a flora são diferentes, tudo é diferente, então é uma leitura meio pesadinha, assim, pra começar na fantasia, acho que não recomendaria. Mas se você já gosta de fantasia, já gosta de um calhamaço, dê chance pra esse aqui. Outro favoritinho desse ano, mas dessa vez um romance, foi Just for the Summer, que inclusive, novidade, vai ser lançado aqui no Brasil no ano que vem. Foi o primeiro livro da Abby Jimenez que eu li até o final e eu amei! A premissa é que vai acompanhar um romance entre duas pessoas que acreditam que estão amaldiçoadas, porque toda vez que elas ficam com alguém, logo depois a pessoa encontra o amor da vida delas, que não é nenhum dos protagonistas. Então eles são uma espécie de trampolim de encontre seu amor em 7 dias, e aí eles resolvem ficar um com o outro por um tempinho determinado pra ver se eles cancelam a maldição. E eu já fiquei super interessada nessa premissa, porque é muito parecido com uma comédia romântica que eu gostava quando eu era mais nova, que era Maldita Sorte, acho que o nome. E aí, o que acontece? Não me julguem. Não vão assistir esse filme agora se vocês não conhecem essa história. Mas quando eu era criança, eu achava super engraçado e legal. E eu peguei o livro por causa disso. Só que além disso, é uma história sobre pessoas muito reais, pessoas com defeitos e mecanismos de defesa super complicados. É uma história que vai falar de mommy issues, é uma história que tem diálogos super legais e dinâmicos. É uma história pra quem é cronicamente online, e é uma história pras garotas que têm atos de serviço como linguagem do amor. Me agradeçam depois. Nessa linha de Caminho dos Reis, eu esqueci de mencionar, mas eu li também um conto que ficava ali entre Palavras de Radiância e Sacramentadora, entre o segundo e o terceiro livro, chamado Edge Dancer. Traduzindo pro português, ficaria Dançarina do Abismo. Gente, muito bom. Ele meio que apresenta uma personagem dessa saga que ia ser muito importante no futuro, mas ela já ia chegar em um momento em que várias coisas da história dela já iam ter acontecido. Então esse conto existe pra trazer essa perspectiva. Esse livro, depois eu falo mais sobre isso, mas esse livro me fez pensar sobre como histórias de crescimento e amadurecimento podem nos atingir em qualquer livro que seja. Não precisa ser um livro explicitamente de coming of age, que é exatamente esse tema, pra bater fundo no seu coming of age. Eu não sei se tá fazendo algum sentido, depois eu elaboro mais, mas bateu. Saiba que bateu fundo. Eu li também O Abismo de Celina, que é um livro nacional. E esse é um livro muito interessante, com um final que te engata, assim, e te deixa, tipo, Mas basicamente vai acompanhar uma protagonista que morreu e ela acorda numa espécie de purgatório com um monte de outras pessoas que vão ter que enfrentar umas às outras pela chance de ir pro céu. E o maior obstáculo nesse caminho é a morte, que também acontece de simplesmente ser um grande gostoso. E mais recentemente eu li Intermezzo, o novo lançamento da Sally Rooney. E ultimamente eu tenho chegado à conclusão de que ler livros da Sally Rooney é basicamente sentar e ter uma grande discussão sobre vários temas que aparentemente parecem aleatórios, mas conseguem se combinar naquele livro e ser interessantes. E a discussão que esse livro me trouxe foi sobre age gap, namoros com diferença de idade, que geralmente é uma coisa que me incomoda em livros, mas eu achei muito interessante ler esse livro. Inclusive trazendo umas questões de gênero, discutindo diferenças de gênero em relacionamentos
relacionamentos diferentes, em que gêneros diferentes estão nessa posição de pessoas mais velhas. Então achei bem interessante ter lido, foi o nosso livro escolhido do nosso clube de leitura. Inclusive, se você quiser participar do nosso clube de leitura, que é gratuito, é só pra gente ler uns livros legais todo mês, entra em contato comigo que a gente tá sempre aceitando novas pessoas e foi bem interessante. Se você gostou de sentar comigo aqui agora e falar sobre livros, clica nesse outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. Não vamos se despedir ainda. E me conta aí embaixo o que você andou lendo que foi legal, que livros você me recomendaria, tá bom? Então tá bom. Beijos e até semana que vem.